Oi pessoal, estou de volta com mais legislação para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei número 6.956, de 13 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Seção 13. Dos juízos de direito em matéria empresarial. Artigo 50 compete aos juízes de direito em matéria empresarial. Inciso 1. Processar e julgar. A. Falências, recuperações judiciais e os processos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da falência ou da recuperação judicial. B. Execuções por quantia certa contra devedor insolvente, bem como pedido de declaração de insolvência. C. Ações coletivas em matéria de direito do consumidor, ressalvadas as que tratarem de matéria de competência exclusiva do juizado do torcedor e grandes eventos. D. Ações relativas a direito ambiental em que sociedade empresarial for parte, à exceção daquelas em que for parte, ou interessado, ente público ou entidade da administração pública indireta. E. As ações relativas ao direito societário, especialmente 1. Quando houver atividade fiscalizadora obrigatória da Comissão de Valores Mobiliários. 2. Quando envolvam dissolução de sociedades empresariais, conflitos entre sócios cotistas ou de acionistas dessas sociedades, ou conflitos entre sócios e as sociedades de que participem. 3. Liquidação de firma individual. 4. Quando envolvam conflitos entre titulares de valores mobiliários e a sociedade que os emitiu, ou conflito sobre responsabilidade pessoal de acionista controlador ou dos administradores de sociedade empresarial, ou, ainda, conflitos entre diretores, membros de conselhos ou de órgãos da administração e a sociedade. F. Ações relativas à propriedade industrial, direito autoral e nome comercial. G. Ações em que a Bolsa de Valores for parte ou interessada. H. Ações relativas a direito marítimo, especialmente as de 1. Indenização por falta, extravio ou avarias, inclusive as relativas a subrogações. 2. Apreensão de embarcações. 3. Ratificações de protesto formado a bordo. 4. Vistoria de cargas. 5. Cobrança de frete sobre estadia. 6. Operações de salvamento, reboque, praticagem, remoção de destroços, avaria grossa. 7. Lide relacionada a comissões, corretagens ou taxas de agenciamento de embarcação. E. Ações diretamente relacionadas às sentenças arbitrais e que envolvam as matérias previstas neste artigo. J. As ações diretamente relacionadas à recuperação de ativos desviados de sociedades empresariais em razão de fraude ou lavagem de dinheiro. Inciso 2. Cumprir precatórias pertinentes à matéria de sua competência. Seção 14. Dos juízos de direito da infância e da juventude. Artigo 51 compete aos juízes de direito em matéria da infância e da juventude. Inciso 1. Processar, julgar e praticar todos os atos concernentes aos direitos de crianças e adolescentes, nas situações previstas nas respectivas legislações. Inciso 2. Conceder suprimento de idade para o casamento de adolescentes sob sua jurisdição. Inciso 3. Fiscalizar e orientar instituições, programas, organizações governamentais e não governamentais, bem como quaisquer outras entidades de atendimento à criança ou ao adolescente, com o fim de assegurar-lhes o funcionamento eficiente e coibir irregularidades. Inciso 4. Conhecer de pedidos de registro civil de nascimento tardio de criança e adolescente sob sua jurisdição, e regularizar seus registros no curso de procedimentos de sua competência. Inciso 5. Cumprir precatórias pertinentes à matéria de sua competência. Inciso 5. Orientar e fiscalizar a ação dos colaboradores voluntários da infância e da juventude. Parágrafo único. Os colaboradores voluntários da infância e da juventude serão designados pelo Corregedor-Geral da Justiça, sem ônus ao erário. Seção 14. Dos juízos de direito do idoso. Artigo 52 compete aos juízes de direito em matéria do idoso. Inciso 1. Processar, julgar e praticar todos os atos concernentes aos direitos dos idosos em situação de risco, na forma da lei.
Inciso 2. Fiscalizar e orientar instituições, programas, organizações governamentais e não governamentais, bem como quaisquer outras entidades de atendimento ao idoso, com o fim de assegurar-lhes o funcionamento eficiente e coibir irregularidades. Inciso 3. Conhecer de pedidos de registro civil de nascimento tardio de idoso sob sua jurisdição, e regularizar seus registros no curso de procedimentos de sua competência. Inciso 4. Orientar e fiscalizar a ação dos colaboradores voluntários do idoso. Inciso 5. Cumprir precatórias pertinentes à matéria de sua competência. Parágrafo único. Os colaboradores voluntários do idoso serão designados pelo Corregedor-Geral da Justiça, sem ônus ao erário. Seção 15. Dos juízes de direito em matéria criminal. Artigo 53. Os juízes de direito em matéria criminal têm competência genérica e plena na matéria de sua denominação, incumbindo-lhes, ressalvada a competência das varas especializadas. Inciso 1. Processar e julgar. A. As ações penais, inclusive aquelas tipificadas na legislação de recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da empresa, bem como a execução e respectivos incidentes, inclusive a reabilitação de condenados por sentenças ou acórdãos substitutivos nelas proferidas, ressalvada a competência da vara de execuções penais. B. Os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança, em matéria de sua competência. Inciso 2. Expedir cartas de sentença ou boletins de informação cadastral, conforme preso ou foragido condenado, e encaminhá-los à vara de execuções penais após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, nos casos de medida de segurança de internação e pena privativa de liberdade, inclusive nas hipóteses de revogação de sursis, conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, ou conversão de tratamento ambulatorial em medida de segurança de internação. Inciso 3. Adotar o mesmo procedimento quando, no curso da execução, venha a ser revogada a suspensão condicional ou ocorrer a conversão, em privativa de liberdade, de pena de outra natureza inicialmente imposta ao condenado. Seção 16. Dos juízes de direito em matéria de execução penal. Artigo 54. Aos juízes de direito da vara de execuções penais, com sede na comarca da capital e jurisdição em todo o território do Estado, compete: Inciso 1. Processar e julgar. A. A execução das penas privativas de liberdade e das medidas de segurança detentivas que importem no recolhimento dos réus ou pacientes a estabelecimento penal do Estado. B. A execução e os respectivos incidentes relativos às penas restritivas de direito, multas, sursis e medida de segurança não detentivas, quando impostas pelas varas criminais da comarca da capital, observada a competência dos juizados especiais criminais e dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. C. A execução das penas restritivas de direito, de multas e de prisão simples, bem como as de reclusão ou detenção em que for concedido sursis, quando impostas pelos juízos das varas criminais da comarca da capital, observada a competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. D. Habeas corpus e mandados de segurança contra atos das autoridades administrativas incumbidas da execução das penas de reclusão e detenção e de medidas de segurança detentivas, ressalvada a competência dos tribunais superiores. E. Reclamações quanto às faltas disciplinares a que alude a subseção I da Lei de Execução Penal, cabendo checar se foram assegurados o contraditório, ampla defesa e presunção da inocência para a imposição de sanções. Inciso 2. Cumprir as precatórias atinentes à matéria de sua competência. Inciso 3. Proceder a inspeção dos estabelecimentos penais destinados à execução das penas de reclusão, detenção, das medidas de segurança, das casas de custódia e de qualquer outro estabelecimento penal destinado a presos provisórios, adotando, se for o caso, as providências indicadas nos incisos 7º e 20 do artigo 66 da Lei de Execução Penal. B. Composição e instalação do Conselho da Comunidade. Parágrafo 1º. Poderá o juízo da vara de execuções penais, em residindo o condenado ou liberado condicional fora da comarca da capital, e mediante solicitação do interessado, deprecar a fiscalização do cumprimento da execução da pena privativa de liberdade em regime aberto, e das condições impostas para o livramento condicional, ao juízo criminal do local do domicílio do apenado.
Parágrafo 2º. Aos juízos das varas criminais das demais comarcas compete a execução das sentenças ou acórdãos substitutivos, nos casos de execução de penas de multa ou restritivas de direito, bem como nas hipóteses de suspensão condicional da pena e medidas de segurança não detentivas, observada a competência dos juizados especiais criminais e dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo 3º. No curso da execução a que se refere o parágrafo 2º, a competência para o prosseguimento da execução passará a ser do juízo da vara de execuções penais quando ocorrer causa superveniente que importe em recolhimento a estabelecimento penal de qualquer natureza ou a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Artigo 55. Resolução do órgão especial disciplinará os procedimentos que serão adotados na execução penal. Capítulo 4. Dos Conselhos de Justiça Militar. Artigo 56. Ao juiz de direito e aos Conselhos de Justiça Militar incumbe processar e julgar as causas de sua competência específica. Artigo 57. Como órgão de segunda instância da Justiça Militar Estadual funcionará o Tribunal de Justiça, ao qual caberá também decidir sobre a perda do posto e da patente de oficiais. Artigo 58. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares acusados dos crimes militares definidos em lei. Artigo 59. O cargo de juiz auditor será exercido por juiz de direito de entrância especial. Artigo 60. Ao juiz auditor, além da competência prevista na legislação aplicável, compete: Inciso 1. Presidir os conselhos de justiça e redigir as sentenças e decisões que profiram. Inciso 2. Expedir todos os atos necessários ao cumprimento das decisões dos conselhos ou no exercício de suas próprias funções. Inciso 3. Decidir os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança em matéria de sua competência. Inciso 4. Processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Capítulo 5. Dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 61. Compete aos juízes de direito em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 1. Processar e julgar as causas descritas na lei específica, além da execução penal de suas sentenças ou acórdãos substitutivos, nos quais tenham sido impostas penas de multa ou restritivas de direito, bem como nos casos de sursis ou medida de segurança não detentiva. Inciso 2. Cumprir precatórias pertinentes à matéria de sua competência. Capítulo 6. Do juizado do torcedor e grandes eventos. Artigo 62. Compete ao juizado do torcedor e grandes eventos processar e julgar os feitos criminais, aí incluídos os deferidos na Lei nº 9.099 de 1995, bem como os cíveis, individuais ou coletivos, descritos na lei específica, além do cumprimento das precatórias pertinentes à matéria de sua competência e da execução de suas sentenças ou acórdãos substitutivos, nos quais tenham sido impostas penas de multa ou restritivas de direitos, e, ainda, quando suspensa a execução da pena ou determinada medida de segurança não detentiva. Capítulo 7. Dos juizados especiais e suas turmas recursais. Artigo 63. Integram o sistema de juizados especiais os juizados especiais cíveis, os juizados especiais criminais, os juizados especiais da Fazenda Pública e respectivas turmas recursais, com a competência prevista na legislação federal. Parágrafo 1º. As turmas recursais terão competência para o julgamento de mandados de segurança, habeas corpus e recursos das decisões proferidas pelos juizados especiais de todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, bem como de outras ações e recursos a que a lei lhes atribuir competência. Parágrafo 2º. Os juízes de direito integrantes da turma recursal e seus suplentes serão escolhidos pelo Conselho da Magistratura, observada a alternância de antiguidade e merecimento, vedada a recondução. Parágrafo 3º. Compete aos juizados especiais criminais processar e julgar as causas descritas na lei específica, além da execução penal de suas sentenças ou acórdãos substitutivos, nos quais tenham sido impostas penas de multa ou restritivas de direito, bem como nos casos de sursis ou medida de segurança não detentiva. Capítulo 8. Dos juízes de paz.
Artigo 64. Em cada distrito e subdistrito das comarcas do interior, e em cada área de atuação dos serviços do registro civil na comarca da capital, haverá um juiz de paz e até 2 suplentes. Parágrafo 1º. A impugnação à regularidade processual, a arguição de impedimentos ou de quaisquer incidentes ou controvérsias relativos à habilitação para o casamento serão decididos pelo juiz de direito competente em matéria de registro civil. Parágrafo 2º. Nos casos de falta, ausência ou impedimento do juiz de paz e de seus suplentes, caberá ao juiz de direito com competência para o registro civil a nomeação de juiz de paz ad hoc. Artigo 65. Compete ao Conselho da Magistratura a regulamentação sobre o funcionamento da Justiça de Paz no Estado, dispondo a respeito de direitos, deveres e penalidades aplicáveis aos juízes de paz e decidindo os casos omissos. Parágrafo único. Até que seja disciplinado, por lei específica, o processo de eleição mencionado no art. 98, inciso 2º, da Constituição Federal, o Conselho da Magistratura regulamentará o processo de escolha de juízes de paz, a serem designados por ato específico do Presidente do Tribunal de Justiça. Título 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 66. Não haverá expediente nos órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1. Aos sábados, domingos e no dia 8 de dezembro, Dia da Justiça. Inciso 2. Nos dias declarados como ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. Inciso 3. Segunda, terça e quarta-feira da semana do Carnaval. Inciso 4. Quinta e sexta-feira da Semana Santa. Inciso 5. Em feriados nacionais, estaduais e municipais, nos municípios sede das respectivas comarcas. Parágrafo 1º. Os prazos processuais ficarão suspensos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, período em que não serão designadas audiências ou sessões de julgamento, salvo casos de urgência, não havendo expediente no período compreendido entre 20 de dezembro e 06 de janeiro, inclusive. Parágrafo 2º. Os cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais funcionarão diariamente, podendo fazê-lo em regime de meio expediente, das 9 às 12 horas, nos dias referidos neste artigo. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal de Justiça divulgará a escala de plantão de magistrados para os dias e horários em que não houver expediente forense. Artigo 67. Por motivo de ordem pública, o presidente do Tribunal de Justiça poderá decretar o fechamento de fórum ou de qualquer dependência do serviço judiciário, bem como encerrar o expediente respectivo antes da hora legal. Artigo 68. Continuam em vigor a Resolução ON 05, de 24 de março de 1977, e o título 3º do livro I da Resolução ON 01, de 21 de março de 1975, com as alterações posteriores, no que não conflitarem com a presente lei ou até que sejam alterados por normas supervenientes. Artigo 69. Os acréscimos de competência de órgão judicial terão eficácia imediata, salvo nos casos em que lei ou resolução preveja transformação ou extinção do órgão, caso em que somente terão eficácia após a vacância. Parágrafo único. Na hipótese de transformação, extinção ou desmembramento do órgão, bem como alteração de competência, a Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral, na segunda e primeira instâncias, respectivamente, regularão a distribuição e a eventual redistribuição de processos. Artigo 70. O disposto no parágrafo 1º do artigo 66 entrará em vigor a partir de 20 de dezembro de 2015, mantendo-se até então a regra da legislação anterior. Artigo 71. Ficam mantidas as atuais denominações, competências e composição das câmaras. Art. 72. Revogado. Art. 73. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Chegamos ao fim da lei que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro.